pedir para vocês, antes de eu falar sobre mim, qualquer abertura, que vocês escrevessem para mim no bate-papo quem é professor Valdo, ou quem é professor, ou quem é estudante, ou quem é mãe, pai, para eu entender melhor que grupo que a gente tem aqui e como é que a gente vai ver se contar histórias. Porque o que eu vou falar tem a ver com pedagogia Waldorf, mas eu posso ajudar mais ou menos a partir das demandas de vocês e conhecer um pouquinho cada um. Adoraria ter tempo para a gente trocar ideias, mas por favor escrevam no chat. Eu sou o professor Waldorf, eu sou estudante de pedagogia. Minha curiosidade com histórias é tal porque eu sou mãe. Vocês conseguem fazer isso? E assim, tem um combinado que todo mundo fica com o vídeo fechado, é isso? Ou não? Só para eu saber, porque eu acabei de dar uma aula, tá Então, todo mundo com o vídeo aberto, mas a gente se vê, mas quem não isso é quiser, é curioso, tranquilo. né? É que vem sendo uma prática para evitar que caia, que tenha algum problema, né? Entendi, De fechar os vídeos, né? entendi. Mas ontem mesmo, também na fala da Josi, ela também solicitou que a gente ficasse com as telas abertas, É um né? pouquinho, né? Acho que, Uhum, sim. não sei, se quem se sentir à vontade para abrir, acho que ajuda quem está falando a se comunicar melhor. Mas enfim. Então, eu sou a Ana Flávia. Ai, Marina, que bom. Já vi mais uma carinha. Mãe de um aluno da Querência. Já fui visitar a Querência, olha só. Arco-íris em Porto Alegre. Que delícia. Muito bom. Bem-vinda, Andresa. Quem mais vai se apresentar para saber quem está aí com a gente hoje? Estuda Pedagogia Waldorf, Alessandra. Ótimo. Quem mais? Artes visuais. Que delícia. Fundamentação, tá? A Andresa, que é a mãe da Querência. Alessandra, você estuda pedagogia Waldorf na Rudolf Steiner ou está fazendo formação? Fiquei curiosa. Oi, eu estou fazendo pós-graduação em pedagogia Waldorf na faculdade Uniítalo, aqui em São Paulo, Olha Olha com a só. só. Sueli Passerini. Tá, Tá. estou me movimentando por aqui, tá bom? Então é psicóloga. Aí tem a Maíra, que é jardineira auxiliar na Guaí. A Inti também é mãe de uma menina de 14. Tá, legal. Muito bom. Teatro. Legal, Vanessa. Ah, que maravilha. Antônio e Valentim. Vamos aproveitar Sim, um monte que a gente vai falar hoje. sim. Quem mais se anima a contar pra gente? Tem a Suzy ali que tá quietinha, né? A Suzy começou um trabalho voluntário conosco no Guaí esse ano, né, Suzy? Lá de Rio Grande. E ela tem formação também em pedagogia Waldorf. Que legal. Eu Que estou bem delícia. feliz de começar esse trabalho voluntário ali na Guaí. Pena que teve o Covid, né? Mas depois a gente continua. Que é mágico, né? Eu acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes, né? Como Sim. voluntária. É mágico, o jardim é mágico, muito lindo. Ah, Cristina, tranquilo, não precisa abrir a câmera, mas é mãe da escola. Vanessa também não precisa abrir a câmera. Quem conseguir, ótimo. Já estou feliz que eu já vi outras carinhas aqui. Mais alguém que eu quero seguir com minha... Quem que se animar depois a se apresentar, por favor, coloque lá no bate-papo para eu ter essa noção do geral de quem está aqui com a gente hoje e a gente se conhecer, porque o meio é virtual, mas tem que ser quentinho, né, gente? Aham. Senão desvitaliza. Olha só, eu vou falar uma apresentação bem rápida. Eu fiz minha graduação em psicologia, mas eu sabia que eu não ia ser psicóloga, porque quando eu era pequenininha, as pessoas perguntavam assim: o que você quer ser quando crescer? E eu falava: eu quero ser pintora.
Mas eu também quero ser escritora. Mas eu também quero ser detetive. E tinha uma verdade nisso tudo. Mas eu acabei estudando psicologia. Aí o tempo passou, acabou a graduação, eu falei, ai, o que eu vou fazer? Ser psicóloga clínica? Não. Trabalhar em escola como psicóloga? Não. Fazer seleção em, em empresas? De jeito nenhum, não faço isso. Trabalhar como psicotécnico? Ah, não. Todas essas possibilidades clássicas de psicólogo, né? Vou fazer mestrado, que mestrado pelo menos eu estudo mais um pouco e vou vendo o que eu quero fazer. E fui morar em Brasília para estudar na UNB e fazer um mestrado sobre desenvolvimento humano, pesquisando violência contra a criança. Violência sexual, física, emocional. E quando eu estava terminando esse caminho, eu fiquei grávida e já sabia que ia ter uma filha. E foi essa filha que me levou até a pedagogia Waldorf, primeiro para Moara, que eu fui conhecer em Brasília, e depois, quando eu me separei, ela era pequenininha, eu voltei para São Paulo e ali começou toda uma nova trajetória de busca de um espaço para minha filha. E ao buscar um espaço, eu descobri a eritimia. E no primeiro ano da minha filha de jardim, eu já estava fazendo formação em eritimia. E antes de acabar, eu já estava trabalhando na escola e comecei a trabalhar em outra e fui parar na Micael de São Paulo, assim que eu terminei a formação como eritimista, e lá eu dei aula de jardim e ensino médio de eritimia, além de danças folclóricas, além de coreografia para teatro do oitavo e do 12, além de observar desenho de criança, porque você é psicóloga e todo mundo pede para você observar um desenho, né? Além de coreografar teatro de professor de alemão, de inglês, de tudo que vocês imaginarem. Então foi uma experiência muito rica na Micael. E depois de como é que é isso? Minha vida tá tão boa aqui, perfeita, o trabalho que eu amo, realizada. Aí ele, não, vamos comigo, vamos comigo, vou fazer de tudo pra você ir. Não é que eu fui? Então hoje eu tô na Bahia, moro em Vitória da Conquista, porque meu marido é professor de filosofia, e vim com a pedagogia Waldorf dentro de mim, depois de tantas experiências, né? E ao chegar aqui eu falei, ai meu Deus, ninguém sabe o que é pedagogia Waldorf, foi em 2013. E comecei a falar. Em 2015, um grupo de estudo se formou, a gente foi estudando, trabalhando junto, se preparando. Em 2019, a gente fundou a Auro, que é uma iniciativa Waldorf aqui, que tem maternal e jardim. Está no seu segundo ano de vida com pandemia. Então, foi uma experiência para mim de levar esse conhecimento para um lugar em que ninguém sabia o que era, e você tem que começar do zero, com paciência, tentando trazer a essência da pedagogia para ela tentar ser respeitada, bem compreendida, não ser desvirtuada. Como é que você tem que ter uma força para começar um impulso, né, do zero, com dinheiro, com pessoas, com essa confiança que a gente tem que ter que quando as coisas vão acontecer a seu tempo. Então, eu sou muito grata por ter essa experiência hoje, com a experiência que eu tive lá em São Paulo, numa escola grande, pronta, de não sei quantos anos, né? Então, tem essas polaridades. Mas uma certeza eu tenho, que eu trabalho em prol da antroposofia e da pedagogia Waldorf. Então, é o que a gente vai fazer hoje. Para começar, eu vou pedir para vocês observarem este objeto. Dá para ver mais ou menos? Não precisa ver detalhes, não precisa se preocupar. Mas eu vou pedir assim para vocês. Se vocês fossem descrever esse objeto, o que vocês falariam? Quem puder colocar no bate-papo, eu adoro conversar com vocês, trocar no bate-papo, porque aí fica vivo, ninguém fica diante de uma tela passivo. Então, eu vou puxar vocês para trocarem comigo. E nosso canal vai ser o bate-papo. Então, coloque aí, como é que você descreveria este objeto? Eu vou ficar virando. Então, descreva. E agora eu vou ter que trocar de mão, porque eu vou ter que ver o bate-papo, né? Como é que é isso? Tcharam. Ninguém ainda descreveu esse objeto para mim. Vamos lá. Uma pedra porosa. O que mais que a gente poderia falar sobre ela? Então, porosa, eu já sei que ela não tem uma superfície homogênea, nem lisa. Ótimo, Suzy.
Tem linhas, curvas, buraquinhos. Ótimo. O que mais que a gente diz quando a gente vai descrever algo? O Daniel já falou 2 pulmões, ele já foi além da descrição, ele já formou uma imagem. A Inti também já foi na semente, fez uma imagem. E a Luana também falou de um cérebro e um caracol. Mas vamos descrever o objeto. O que a gente está vendo? Obrigada. Uma cor marrom clara. A gente começou a descrever esse físico. Parece uma pedra pônus, isso. Um pouco quebrada. Uhum. Então, a gente falou que tem uma cor marrom clara, não é uma cor chapada, vocês não devem estar vendo, mas tem nuances mais fortes e mais claras, mas sempre tonalidades de marrom. A gente já falou dessa superfície porosa, que não é homogênea nem lisa. A gente poderia falar que é arredondado, tem curvas, acho que alguém falou isso. Então, aqui, a gente está descrevendo o que a gente vê. Depois a gente pode transpor e fazer associações. Ah, me lembrou um cérebro. Ah, me lembrou um elefante, já me falaram. Ok, cada um vai associar com algo. Mas agora é descrição. Aí eu pego e falo assim para vocês. Eu vou abrir essa pedra. E agora a gente descreve, vou pegar só uma parte, tá? Como é que a gente descreve essa parte aqui? Nossa, que surpresa! Aquela coisa marrom, porosa, tem isso dentro dela? Eu vou mexer para ver se vocês veem. Como é que vocês descrevem agora essa mesma pedra? Pode escrever no bate-papo, que aí eu sei que vocês estão junto comigo. Tem uma cavidade, tem brilho, muito bem. Poderia dizer que tem uma borda também, ó. E essa borda, para quem está passando a mão como eu, ela é lisinha, lisinha. E lá dentro, ela é áspera. Tem cristais, né, Suzy? Isso. Então, olha só, se a gente olhar assim, é uma coisa. Se a gente parar aqui nesse nível de observação, tem até lilás por dentro, tem. Um arroxeado, você tem razão. Se a gente para nesse nível de descrição e de relação com esse objeto, ele é uma coisa. Quando a gente se propõe a olhar mais fundo, a gente descobre mistérios. Olha só. E o que eu quero trazer para vocês enquanto imagem é essa necessidade que a gente tem de ir além nas histórias. O meu chamado para vocês é que a gente não se contente a olhar para uma criança só enxergando o que está fora, mas que a gente sempre tente ir além, ver o que está na essência, e com as narrativas também. Se a gente olha só a superfície da narrativa, a gente não enxerga o que está além, que não é tão fácil de ver, que exige um pouco mais de mim. Então, o meu convite é que a gente sempre se lembre, será que eu estou olhando só a casca daquela pedra que a Ana mostrou? Ou será que eu estou tentando ir além diante de uma criança e diante de uma narrativa? Então, inspirados por essa imagem, eu queria falar então sobre o contar histórias, né? Que é o mais interessante. O contar histórias é uma área que traz muitas possibilidades. Mas, quando a gente está no nosso mundo cotidiano, a gente vê narrativas através de filmes da Disney, a gente vê narrativas em vídeos do YouTube para as crianças, a gente vê os desenhos animados, são todos tipos de narrativas. A gente sabe que existem lendas, fábulas, sagas, mitos, contos rítmicos, tem para tudo quanto é gosto. Mas na pedagogia Waldorf, a gente tem um currículo que tem uma coluna central linda, que tem narrativas nessa coluna. Então, a gente sabe que a cada etapa dessa escola, dessa pedagogia, um tipo de narrativa é mais favorável. Mas é mais favorável para quê? Para a gente ir ao encontro do mundo interior da criança.
Então, eu não vou contar só para entreter a criança. A partir do que eu vejo no desenvolvimento dela, está acontecendo isso aos 8 anos, está acontecendo isso aos 9, isso aos 10, a partir do que eu vejo na criança, eu crio essa pedagogia. Tudo que a gente faz tem um porquê baseado na criança e no seu desenvolvimento. Não numa teoria, não no manual, não numa elucubração de alguém. E a partir do que eu vejo, eu tenho alguns indicadores nessa pedagogia. E muitos desses indicadores seguem um currículo através dos contos. Então, a gente vai começar lá com os contos acumulativos no jardim e os contos de fadas, e depois no fundamental a gente vê as fábulas, as lendas de santos, o Velho Testamento, mitologia nórdica, mitologia indígena, e biografias e um monte de coisa. Mas tudo respeitando e cultivando esse mundo interior que é só nosso, que cada um tem que reconhecer em si, senão lá na vida adulta a gente sente um vazio enorme e vai ter que preencher com qualquer coisa, com qualquer vício, com qualquer consumo, com qualquer superficialidade, porque a gente não se preencheu e não preencheu a alma. E as narrativas, elas têm as diferentes narrativas e imagens. E essas imagens é que nutrem a nossa alma. Cada tipo de narrativa de um jeito. E todas as narrativas são importantes. E esse currículo reconhece essa importância. Então, nós vamos partir daí, da importância das histórias dentro de uma pedagogia, dentro de uma sala de aula, de uma escola. O que a gente vê, então, nesse período de desenvolvimento que é o primeiro setênio? Então, para quem não está acostumado com isso na pedagogia Waldorf, a gente compreende o desenvolvimento humano em ciclos de 7 anos. De 0 a 7, a gente sabe que acontecem algumas coisas, que tem algumas leis da vida que são comuns a todos nós, mas que cada um vai viver da sua maneira, dependendo da sua família, do local onde mora, da sua cultura. Mas todos nós, por exemplo, trocamos dentes nesse período e não aos 35 anos. Alguém trocou dente de leite aos 35? Pode ser um caso de uma pessoa que ficou com dente de leite pela vida inteira. Mas, no geral, a gente sabe que essa troca dos dentes acontece ali. Antigamente, a gente falava por volta dos 7. Mas a gente vê que tem criança que começa com 6, que tem criança que começa com 5. E aí a gente vai ver as peculiaridades do tempo e da criança. Então, esse é o que a gente chama de primeiro setênio. E eu vou falar sobre essas narrativas de primeiro setênio, porque a gente está num jardim aqui no Guaimirim, né? Nossa, não vai dar para falar do currículo Waldorf todo, que é lindo. É um outro dia isso. Essas outras narrativas. Então, a gente pergunta assim, quando é que a gente começa a contar história, né? Quando é que é bom contar história para criança? Eu recebo muito essa pergunta. E a gente tem se preocupado com as narrativas e muitas dessas preocupações, elas estão ligadas, no senso comum, com o contar histórias para favorecer a alfabetização da criança, a aquisição da escrita, o letramento, para que a criança goste de ler a vida inteira. Então, vamos contar muita história, vamos fazer ler um monte de livrinho, né? E esse é um ponto de vista que existe. Mas a gente pode entender o contar histórias não só como uma ferramenta que vai facilitar a alfabetização, vai fazer a criança gostar de narrativas, livros, etc., porque a nossa sociedade valoriza livros e o conhecimento formal, letrado. Mas porque tem outros benefícios do contar histórias. Quando a gente conta histórias, a gente pode entreter. Simplesmente entreter, passar um tempo, ligar a TV, leva a criança numa livraria, na Livraria Cultura, ela vai ouvir um contador de história lá, leva a criança ao Sesc, sei lá, os lugares que vocês têm na cidade que vocês moram, num teatrinho, no YouTube, sei lá. Eu ponho a criança, ela se entretém, a história cumpre uma função, ok. Eu posso contar uma história para educar. Eu tenho um propósito. Eu posso contar uma história para curar, uma história com
um efeito terapêutico que eu escolho uma história para ajudar uma criança a passar por uma fase mais desafiadora. Mas qualquer que seja meu propósito, a gente tem que carregar dentro da gente que a história tem a capacidade de envolver o outro. É como se ela desse um grande abraço. Na etnia a gente falaria que é um grande B, né? Então, ela vem e envolve. Quando a gente escuta aquela história, a gente fala, ah, que delícia. Às vezes a história nem causa uma certa antipatia na gente, mas ela nos tocou. A gente não sai o mesmo depois de ouvir uma história. Então, olha só. A história tem esse poder, essa magia de encantar. Tirar a gente desse estado comum de uma consciência no mundo cotidiano, de vigília, de estar atento às coisas, de cuidar da materialidade da vida. E quando a gente ouve aquela história, a gente é levado para uma outra atmosfera, como se a gente desse um grande suspiro e falasse, nossa, agora eu posso entrar num outro tempo e num outro espaço. Isso se uma história foi bem escolhida, contada, a gente sabe, mas eu estou falando no geral. E aí eu volto para aquela pergunta, como é que a gente começa a contar a história? Então, quando o bebê está na nossa barriga e a gente já fala com ele já está ouvindo vozes, ele já está identificando a voz da mãe, a voz do pai. E ali a gente já tem a possibilidade de falar com esse bebê, de dar as boas-vindas para ele a esse mundo. Então a gente pode ali narrar pequenas coisas. Ah, você quando chegar aqui você vai ver um céu tão azulzinho. Hoje o céu tá bonito, quando você estiver aqui você vai ver. Ah, tem umas florzinhas aqui. Vou contando de coisas simples. Então, desde a gestação e ao longo desse primeiro ano de vida, a gente pode narrar o mundo para a criança. Ela está chegando. Então, por que narrar o mundo? Porque a gente está falando com ela. E o contar histórias, ele começa através da nossa fala. E quando a criança é pequenininha, ela precisa ouvir a gente falar, quando ela é bebezinha, para que depois, lá no segundo ano de vida, ela desperte para o falar, que a gente sabe que é a etapa dessa conquista na nossa biografia. Mas ela já está ouvindo, ela já está ativa. Mas nesse primeiro ano de vida, ela está lá, tomando posse do seu corpinho, se movimentando, fazendo 1000 tipos de movimento, rastejando, rolando. Depois ela engatinha, ela senta, até que ela conquista a posição ereta. E quando ela conquista essa posição ereta, de maneira livre, graças a Deus, porque a gente já sabe que não precisa mais usar andador, nem nenhuma ajuda, né? Então a gente deixou essa criança se movimentar e com a sua força, né, tentar achar caminhos internos para tomar posse desse corpo, e ela conquista essa posição ereta. E antes, ela que estava ali deitada num berço, olhando para cima, na horizontal, de repente, conquista o espaço e conquista esse outro ponto de vista. Ela se coloca no espaço tridimensional. E aí, é só o começo do desenvolvimento físico dela, mas ela já conquistou uma posição importante. E as suas mãozinhas agora podem explorar o mundo, o seu aparelho fonador está liberado para emitir sons, está mais fortalecido. E aí ela vai, ao longo do seu segundo ano de vida, se dedicar, a gente poderia dizer assim, em seu desenvolvimento, à conquista do falar. É o que a gente já sabe na pedagogia Waldorf. Então, ela conquistou andar no primeiro ano, ela conquistou falar no segundo ano. O que a gente faz com a criança até aí? Para cultivar esse contar histórias que lá no futuro vai se traduzir em ouvir um conto de fadas, em ouvir uma lenda, em ouvir uma fábula. A gente começa aqui para já semear lá na frente. Então, aqui eu vou falar corretamente, porque a criança vai aprender pela imitação. Então, a gente tem que ter um cuidado com a nossa fala. E não é só falar com o português correto. Não é só isso. Isso também. Mas a nossa fala tem que ser verdadeira. O que quer dizer uma fala verdadeira? Uma fala
que seja verdadeiro como eu tô naquele momento. Então tem dia que a gente tá triste. E tá mesmo, graças a Deus, que a vida é cheia de colorido e de possibilidades. Então a minha voz pode revelar aquilo para a criança. Eu falo com outro tempo. Eu falo, vamos então tomar o seu café da manhã? Eu não vou falar, vamos tomar o seu café da manhã, fingindo que eu tô alegre. E aquilo vai soar falso para a criança. Então, quanto mais verdadeiro eu for, eu não preciso explicar para ela o que está acontecendo comigo. Mas eu não preciso fingir, eu tenho que ser verdadeiro, tá? Então, uma fala verdadeira, uma fala bem articulada e uma fala conectada às minhas emoções. Uma fala que vai narrar o mundo em essência. Estou com o bebê no colo e eu falo, olha essa borboleta linda que passou, as asinhas dela são amarelinhas, olha só. Eu acabei de narrar algo para a criança. E ela está aprendendo esses sons, ela está aprendendo a acompanhar o raciocínio. Ótimo. Outra maneira de narrar o mundo para a criança é narrar o que eu vou fazer com ela antes de fazer. Então, olha só. Agora, o papai foi trabalhar e a gente vai tomar um banho bem gostoso. Eu vou começar tirando a sua meinha. Vou pegar o seu pé direito. Pega o pé direito. E tirar essa meia tão gostosa. Eu posso dar um cheiro no pé dela. E agora eu vou tirar a sua calça. Ai, e tira a calça. Agora eu vou tirar só a fralda. Vamos jogar essa fralda no lixo para depois colocar uma limpinha. Eu estou falando antes de levar ao ato que eu vou fazer com ela. Então, esses dois cuidados no primeiro ano de vida a gente pode ter, além de um recurso fantástico que são os acalantos, que vão acompanhar a criança nesse primeiro setênio, mas agora é algo, o acalanto, ele é como a barriga, uma continuação da barriga da mãe ainda. Ele envolve a criança. Instintivamente, quando a gente pega um bebê no colo, a gente faz som, a gente murmura, já está dentro da gente. Não estou falando para cantar Boi da Cara Preta se você não gosta de Boi da Cara Preta. Não é isso. Inventa, cria. Quando a gente está com o bebê no colo, a gente vira um criador de sons e de acalantos. Ou canta uma que você gosta. Mas isso ainda faz parte dessa transmissão oral que cai muito bem para um bebê. E aí a gente tem pequenas narrativas desses acalantos. E, em geral, os acalantos do mundo inteiro eram mulheres ou as amas de leite ou as mães que narravam suas dores, que ficavam ali fazendo a criança ninar e falando sobre seus sentimentos. Muitos dos acalantos têm uma letra triste. Em várias línguas, no Japão, em Ruanda, onde a gente quiser. A gente vai pesquisar acalanto, eu adoro pesquisar acalanto do mundo inteiro, sugiro que vocês façam isso também, porque a gente entra numa frequência em que o conteúdo não é o mais importante, mas a melodia envolvente. E a gente se coloca no lugar, quando a gente ouve uma cantiga de niná, um acalanto do Japão, a gente se coloca no lugar do bebê, que ainda não está compreendendo o significado do que é dito, mas a emoção que vem junto com a fala, o ritmo que vem junto com a fala, antes de chegar ao sentido da palavra que é lá na frente. No segundo ano de vida, a gente continua narrando o mundo, a gente continua falando corretamente, cantando acalanto e a gente vai explorar mais as cantigas populares. E aí vem com tudo que a gente conhece e ouviu na infância. Não gosto de Atirei o Pau no Gato, que pena. Atirei o Pau no Gato é uma canção linda do nosso cancioneiro. E a gente ouviu Atirei o Pau no Gato e a gente não atirou o pau no gato. Porque a criança pequena, ela não está focada num pensar desperto. Ela não está raciocinando sobre o significado da letra. Ela quer a repetição melódica. Mas o gato não morreu, do. Quantos de vocês, quando cantavam essa música, pensaram em atirar o pau no gato? Pouquíssimos. Se tiver um, para não falar nenhum, né, para não ser injusta, mas a gente queria repetir de novo, e o ritmo, e a rima. Então, o nosso mundo adulto hoje, às vezes,
com o nosso julgamento racional, a gente julga as coisas como certas e erradas, sem levar em conta o que está acontecendo com a criança e a importância daquele cancioneiro e nessa transmissão geracional de cantigas populares. Já já a gente não vai ter o que cantar mais. A gente vai cantar música de cantores contemporâneos, músicas que não têm um lastro arquetípico que fica no nosso inconsciente enquanto povo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso julgamento racional, que a criança não está pronta para isso e ela não está focada nisso. Adoro falar sobre isso, então tem que pular para a próxima. Outra coisa importante nesse segundo ano de vida é trazer pequenas rimas. Porque a criança está no melódico, ela não está no significado ainda, mas ela adora tudo que rima. Então, quando a gente fala, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. Isso meu pai falava para mim. Vocês vão conhecer outras pequenas rimas. Então, essas riminhas curtas ainda, a gente pode falar sobre uma borboletinha, sobre um gatinho, sobre um cachorrinho. Você pode fazer versinhos, você pode coletar esses versos. A gente tem um acervo enorme no Brasil de pequenos versinhos. Às vezes é o trechinho de uma música que você vai cantar lá na frente depois. Tá? Então, explorar também essa questão ainda do som, da musicalidade da fala. Cantar uma música é diferente de falar. E a importância que a criança seja exposta a esses dois estímulos. O melódico de uma fala cantada é diferente de uma fala falada. Quando eu falo vamos tomar banho, que é diferente ainda de um pequeno verso rimado. Vocês estão entendendo essas diferenças? Então, nessa fase a gente pode trazer brincando. Pouquinho. E a gente já começa com pequenas histórias com movimento, pequenas histórias com gestos também. Que são, às vezes, brincadeiras com gestos, que depois vão se transformar em narrativas com gestos, mas que tem o movimento que vai chamar a atenção da criança. Eu vou pedir para alguém me falar quando tiver um tempo para acabar, viu? Eu não sei até que horas que eu vou aqui, até 11h30, é isso? É 1h30 que eu tenho? Nós vamos até às 11h30, Ana. Tá, mas aí eu paro antes para perguntas e... Isso, a gente abre para perguntas e para trocas antes, tá? Então, você tem mais ou menos 1 hora para falar, 1 hora e pouquinho, tá bom? Tá bom. Não, só para eu ver se eu não vou ultrapassar demais aqui. Então, peraí, deixa eu fechar o microfone para eu tossir um pouquinho, senão vocês morrem. Pronto. Então, eu estava nessa coisa das rimas e das histórias, então, essas brincadeiras com gestos. Essas brincadeiras com gestos, elas podem surgir agora e acompanhar a criança por todo esse setênio. O que a gente tem que saber é como graduar esse tipo de narrativa. O que eu ofereço enquanto gesto para uma criança pequena e o que eu ofereço enquanto gesto para uma criança de 7. É diferente. O mesmo vai acontecer com os contos acumulativos ou contos rítmicos. Com 3 anos eu começo com os mais simples e depois eu os torno mais elaborados. E o mesmo vai acontecer com os contos de fadas. Eles aparecem por volta dos 4 e acompanham a criança ali até 7, até mais, se a gente conseguir. Até os 9, se a gente conseguir um pouquinho, mas a gente tem que saber graduar. Então, essas coisas vão surgindo ao longo do primeiro setênio, mas elas permanecem sendo transfiguradas para a gente oferecer o que cada idade precisa. Então, nós vamos fazer agora um experimento. Nosso lado experimental, que a gente quer ver como é que são as coisas. A gente vai fazer algumas brincadeiras, algumas histórias com gestos, e a gente vai entender como graduá-las. Pode ser? Então, quem tiver aí, por favor, faça comigo como se fosse criança. Não fica me vendo, vai tentar fazer comigo, que é o mais gostoso, é se colocar no lugar da criança, tá bom? Vocês não vão conseguir, deixa eu ficar mais para trás. Olha só, imagine, eu vou fazer esse gesto aqui, ó, de subir minha mão, tá?
Mas eu vou começar lá do meu umbigo, vocês que não estão vendo. Então, eu vou ficar fingindo só aqui, ó, como se eu estivesse subindo. Vocês têm que subir, ok? Então, começa lá no seu umbigo, uma mão assim em cima da outra, e a gente vai cantar assim. Construindo a parede, o pedreiro está. Um tijolo aqui, um tijolo acolá. Achou! De novo. Lá da barriga e eu vou ficar fingindo aqui. Construindo a parede, o pedreiro está. Um tijolo aqui, um tijolo acolá. Achou! Olha só. O que a gente fez aqui para uma criança pequena, com seus 2 anos e pouco, 2 anos e meio? A gente tá, até menos dá para fazer com isso daqui, se a criança está sentadinha ali, a gente vai brincando. As crianças adoram nessa coisa do achou, do descobriu, e a gente só tem esse movimento de subir com a mão ainda como um bloco, porque a gente está com tijolo, né? A nossa imagem é o tijolo. Então é importante a gente subir e abrir. Fácil. A criança vai olhar e vai conseguir decodificar aquilo, mesmo que ela ainda não imite. Quando a gente dá um passo além, a gente pode... Vamos fazer um outro bem conhecido na pedagogia Waldorf, que tem pessoas que fazem de um jeito, tem pessoas que fazem de outro, eu vou fazer do meu, que foi o jeito que eu recebi. Para a gente ter uma linhagem, né? Então, a gente faz o nosso ninho, e eu quero que vocês prestem atenção aqui ao movimento. A gente está falando de gesto agora. 2 passarinhos dormem num ninho. O primeiro se levanta, bate as asas e canta. Voa um pouquinho e volta contente para o ninho. O segundo passarinho se levanta, bate as asas e canta. Voa um pouquinho e volta contente para o ninho. Os 2 passarinhos se levantam, se abraçam e cantam. Voam sobre vales e montanhas. E vem um jardim bem bonito, cheio de florzinhas coloridas. É a primavera que vai chegar. E voltam contentes para o ninho. O que a gente fez aqui? A gente usou gestos simples e amplos, não foi isso? Eu não pedi para a criança dissociar movimento de dedo ainda. Porque essa criança pequena, quando a gente pede para ela dissociar de mais movimento, a gente desperta o pensar dela, a gente a acorda nesse âmbito do pensamento. E a gente quer que ela viva num outro âmbito ainda sonhador. Então, a gente traz gestos mais globais. Como é que a gente conquista a nossa coordenação motora no nosso corpo? É do centro para a periferia, quando a gente vai conseguir pegar um lápis. Então, a gente vai dominando essa musculatura até que a gente vai chegar aqui e conseguir dissociar e ficar muito hábil com os nossos dedos de forma independente. Essa brincadeira com gesto respeita essa fase de uma criança com 3 anos, por exemplo, que eu peço para ela gestos com o braço inteirinho. Ó, que gostoso quando ela vai daqui para lá nessa expansão e volta. Além da gente ter uma contração e uma expansão, então eu estou pedindo coisas ainda que ela usa tudo isso sem precisar de muita coordenação. Um passo adiante, eu posso agora usar uma mão, tá? Não, vou fazer outro. Vou usar as 2 mãos ainda. Então, a gente vai fazer uma historinha. Vamos fazer comigo? Então, vamos lá. Nesta rocha vive Pique. Nesta rocha vive Puque. Pique e Puque são bons amigos. Às vezes se acariciam e outras brigam.
E também correm, correm. Pique persegue Puck. E Puck persegue Pique. Mas o que eles mais gostam de fazer é usar os seus martelinhos. Tic-taca, sobre a pedra, sobre a rocha, com martelos e com brocas, trabalhando os anõezinhos, rápido, rápido e devagarzinho. E quando queremos vê-los, zás, já foram e se esconderam. Olha só, aqui a gente já tem uma mistura de fala com cantarolar. Então, os dois estímulos, da fala falada e da fala cantada, vamos dizer assim. A gente tem as mãos ainda por inteiro, um dedo se dissociando, não estou pedindo ainda muita coisa. E tem uns movimentos desafiadores, né? Que a criança vai se embananar no começo, mas vai ser um desafio gostoso. Porque ainda é tudo muito simples, né? Isso aqui. Não estou pedindo muito para ela. É o polegar trabalhando. Um passo além é a gente pegar e fazer aquelas brincadeiras de mão, por exemplo. Este achou um ovo. Este o pôs no fogo. Este o salgou. Este o provou. E este gordo ficou. Eu acabo optando por ir acumulando e não fazendo um a um, porque além de ser mais difícil, chega nesse dedo, tem criança que pode falar qualquer coisa. Então a gente vai acumulando e depois mostra o polegar sozinho. Eu acho que é a melhor maneira para não cair em situações, né? Dependendo do público com o qual a gente trabalha. Então, olha só, aqui eu já estou dissociando dedinhos, tá? Mais para frente, a gente já pode fazer assim, essa famosa. Eu vou virar assim para vocês verem, tá? Mas vocês podem fazer assim, como se tivesse... Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, compadre, oi, comadre. Então, olha aqui. Aqui eu já bati os dedinhos e ainda fiz um cruzamentinho, né? Que aí exige uma super coordenação da criança. Eu fiz bem devagar, porque às vezes a gente se anima e acha que a criança dá conta do rápido. Mas a gente tem que começar no lento, para depois conquistar o rápido, tá? E a última que eu vou fazer é a top 10 dos grandes. Já fiz vídeo sobre isso. Tem tutorial, não importa quem não conseguir agora, mas agora faz, tá? Deixa eu lembrar aqui para não fazer errado, tá? Isso aqui é complexo. Esta é a igrejinha, esta é a sua torrinha. Abre a porta, não tem ninguém. É dia de semana, ó meu bem. Esta é a igrejinha, esta é a sua torrinha. Abre a porta, tem muita gente. Hoje é domingo, estou contente. Este é o sacristão, que se chama Sebastião. Vai subindo o escadão e toca o sino, Belém, blém, blão, Belém, blém, blão. Olha só, a gente fez de tudo um pouco aqui, né? Ana, querida, Oi. o seu vídeo travou para nós, pelo menos para mim, não sei se travou para o restante. Travou? Todinho? Travou, aham. Travou no sacristão. A música... Ah, tá, então vamos continuar aqui. Ainda. Este é o sacristão. Aí a gente olha para ele. A gente imagina o nosso sacristão, que se chama Sebastião. Seu vídeo segue travado. Eu tô vendo que ele dá uma congelada. Voltou?
Não, tá congelado. Ih, eu tô vendo ele solto. O que que eu posso fazer? Vamos Tá? ver aqui o Tô que que a com gente pode cabo, tô fazer. com tudo certo. Aham. Vamos ver. Vamos fechar as nossas câmeras para ver se a gente libera a da Ana? Isso, Vamos vamos fazer isso? tentar. E aí vamos sugerir isso para ti, fechar e abrir a tua câmera novamente, tá bem? Tá, deixa eu. Aí tu fecha a tua também e a gente abre de novo. Tá. Tô só esperando um carregamento que tá lento aqui de coisas que eu fechei também. Mas que não tava influenciando. Era só um PowerPoint. Vamos ver se vai. Quando eu conseguir fechar, eu vou fechar, tá bom? Tá Vocês só bem. me falam quando voltar. Ah, não, está Ok. travado. Por enquanto tá travado. Tá, então eu vou conseguir falando, depois a gente faz esse O finalzinho, gesto. porque era o último gesto mesmo, tá? Então vocês vão Uhum, transcendendo a imagem. Então, olha tá só, bem. eu quis mostrar aqui para vocês que, que a gente tem uma gradação também de gesto, em que às vezes a gente se empolga com uma cantiga, com uma brincadeira, com uma história com gestos, já quer levar para os alunos, mas às vezes ela não está tão adequada para aquela turma. Então, o que a gente sempre tem que ver em que fase do desenvolvimento motor que aquelas crianças estão e o que, que eu posso oferecer em respeito ao que ela está vivenciando, mas também dando um estímulozinho a mais para ela sempre ser desafiada, né, num gesto diferente. Ela não precisa conseguir fazer todos, mas para ela ser desafiada a tentar algo diferente. Então, eu mostrei esses para vocês entenderem. E aí, no terceiro ano de vida, a gente já continua com essas histórias, com gestos, e a gente já pode incluir com as cantigas e com com tudo que a gente tem direito, que já veio vindo com a criança e com o nosso fazer, a gente pode introduzir os contos acumulativos, ou contos cumulativos, ou contos repetitivos, ou contos rítmicos, como a gente chama e conhece mais na pedagogia Waldorf. Eles também são conhecidos como lenga-lengas, porque eles têm na sua estrutura algo que se repete ou algo que vai se acumulando. Eu vou dar um exemplo. Eu estou vendo que está travado e deu aqui para mim, não está respondendo. Peraí. A gente está te ouvindo bem, mas realmente o Eu vídeo vou, eu vou tá sair e voltar. Isso já aconteceu uma vez comigo, do Zoom não responder. ok. Um segundo, porque senão vocês ficam sofrendo e pode ser resolvido mais rápido. Tá bem. Tcharam! Ótimo. Uhum. Melhor. Voltou? Estou me mexendo? Sim, voltou. Às vezes acontecer isso numa aula, ai que sufoco. Mas são essas coisas, né? A gente já está aprendendo Uhum. a lidar com elas. Então, Sim. fiz essa gradação. E antes, então, de partir para o conto acumulativo, vamos terminar aquele gesto. Então, a gente estava aqui. Este é o sacristão que se chama Sebastião. Vai subindo o escadão e toca o sino, Belém, blém, blão, Belém, blém, blão. Esse é top 10. Esse aqui, a criança que conseguir, eu me lembro que a minha filha me ensinou, e eu falei, ai, que maravilha, né? Aprender com a filha no jardim. Então, esse aqui, então, é um modelo de história, de cantiga, de pequena narrativa. A gente está contando dessa igreja vazia, né, dessa torre. Olha quantas imagens a criança já vai fazendo, de um sacristão, de um sino. E com a melodia, com mais,
Bom, então vamos voltar agora, pular lá para os contos acumulativos, que tem na sua estrutura, então, um fio de narrativa em que elementos vão se acumulando ou vão se repetindo. E ou, né? Se acumulando e se repetindo. Um conto tradicional desse exemplo, do Brasil, vamos pegar um do Brasil, que muitos de nós, eu acho que a maioria já ouviu, nem se for na TV Cultura, no Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, que bom, Andresa, a gente aprende muito com os filhos no jardim, né? Eles refrescam a nossa alma com essas coisas que a gente não viveu na própria infância, mas vive através da infância deles. Aquela cantiga que o Castelo Rá-Tim-Bum resgatou e que é uma das cantigas mais antigas, um dos primeiros filmes brasileiros infantis foi filmar isso que eu vou cantarolar agora rapidinho para vocês. Que é assim. Bom, vamos ver quem assistiu Rá-Tim-Bum. Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca em seu lugar. Quem vai viver, né? Vem a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Estava a aranha em seu lugar. Quem é que vem agora? Veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. E aí, gente, vem o rato, o gato, o cachorro e um monte de personagens se acumulando e a gente vai repetindo e não pode perder o fio da meada. E as crianças amam. Então, essa é uma das cantigas mais antigas que a gente tem no Brasil. Ou aquilo que a gente fazia, pelo menos eu fazia quando era pequena, todo domingo na minha casa, a gente cantava. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, jarro é de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Todo domingo a gente fazia. Né? Cada um tem um jeitinho, tem variações regionais, mas então esse também é um exemplo de um conto, uma pequena narrativa acumulativa, cumulativa, repetitiva ou rítmica. E aí vem o conto da beterraba, vários contos que a gente conhece na pedagogia Waldorf, mas que são favoráveis para essa fase dos 3, 4, eles adoram. E depois a gente pode continuar contando esses contos com maior quantidade de personagens para os mais velhos, para ser um desafio de um outro nível para eles, né? Mas de acordar para os que vão fazer uma transição para o fundamental, por exemplo. Né? Eles não precisam sumir ali com 3, 4 anos, contou, agora chega, nós vamos para o conto de fadas. Não, eu continuo trazendo esse alimento. Ainda ele é gostoso, ainda tem ritmo. E um terceiro tipo de narrativa que a gente oferece para as crianças num jardim, nesse primeiro setênio, são os contos de fada. Então, esse tema daria outra fala de 1 hora e tanto, de 2, 3, 4, 5 horas. Acabei de dar um curso antes de vocês, que a gente analisou o conto A Senhora Rolho, com toda a visão antroposófica, mergulhando nessas imagens e tentando ver por trás do texto, bem nesse sentido aqui de olhar a pedrinha por dentro, o que aquele conto de fada quer me dizer. E aí a gente tem que saber o seguinte, cada um de nós tem um conceito do que é conto de fada. Cada um ouviu um tipo de história infantil na infância. E a gente põe tudo no mesmo caldeirão, o que é conto de fada. Às vezes, um de vocês está chamando conto de fada um conto do Andersen, que é um conto de um autor que escreveu narrativas, um autor de um tempo na história, que é diferente de um conto dos irmãos Grimm, que coletaram contos de tradição oral e tentaram, ao coletar, preservar ao máximo a autenticidade desses contos. Que é diferente de um conto da Disney. Às vezes as pessoas acham que conhecem a Branca de Neve, que conhecem a história da Cinderela original, mas eles conhecem a versão que a Disney alterou com um intuito mercadológico, com o intuito de vender uma visão de ser humano e de consumidor, em vários âmbitos.
que é diferente de um conto do Perrault, que coletava na burguesia, na corte francesa, mas registrou os contos com uma moral da história, diferente dos Grimm. Então a gente começa a ver, e depois do Andersen, a gente tem outros contos de autor que a gente se pergunta, eles são contos de fadas? O Mágico de Oz, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, quem mais que me perguntam? Como é que é? Do Pinóquio. Isso é conto de fada? Então, a gente tem que entender que são contos de autores voltados para um público infantil. E que, se a gente for tratar de conto de fada, a gente tem que se remeter aos contos populares, que viveram ali na oralidade dos povos, e que alguns autores conseguiram registrar antes que eles sumissem. Os irmãos Grimm, eles viveram numa época que na literatura era o romantismo alemão, em que os pesquisadores de várias áreas estavam preservados e entender o que era o Volksgeist, que era o espírito do povo alemão. E aí eles vão registrar esses contos, não eram só contos, eram anedotas, eram rimas, versos, lenga-lengas. Eles vão registrar tudo para tentar preservar. E a partir desse impulso do romantismo alemão, outros países da Europa vêm com esse impulso também, até que o romantismo chega ao Brasil. Então foi uma época necessária da gente preservar algumas coisas. O Steiner tem uma visão muito peculiar sobre os contos de fada. Eu vou gastar mais 5 minutos, depois eu abro para pergunta. E a gente tem que entender que na pedagogia Waldorf não é qualquer conto de fada que a gente conta. Não é o conto da Disney, não é um conto com moral da história. E preferencialmente não é um conto de autor. A gente não vai trazer um Pinóquio. A gente vai tentar trazer esse conto que tem uma base popular, que tem uma sabedoria profunda e que a gente tem nos irmãos Grimm uma referência. São contos que carregam arquétipos que estão lá no nosso inconsciente coletivo, esses arquétipos estão em todos nós, e que falam para uma humanidade, e não só para um povo e para um indivíduo. A sabedoria que a gente pode reencontrar nesses contos é uma sabedoria que fala para a alma de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Não são todos os contos de Grimm que têm essa profundidade, porque na coletânea deles, como filólogos, eles coletaram contos mais próximos às fábulas, contos religiosos, contos que são anedotas, facécias, como a gente chama, que são categorias de contos populares. Mas alguns desses contos são os contos maravilhosos, os contos de encantamento, que acabaram sendo incluídos na categoria de contos de fadas. Então, meu pedido é que a gente comece a nomear as coisas como elas são. Ah, esse aqui é conto de Andersen. Ah, esse aqui é conto de Perrault. Esse aqui é conto de Grimm. Pera lá que eu vou olhar com mais calma esse negócio que tem uma sabedoria que eu não estou vendo. Então, o que acontece é que quando a gente chega diante de um conto do Grimm, a gente quer ler como se estivesse lendo uma notícia de jornal. E aí a gente começa a olhar para aquelas personagens como se fosse um homem, uma mulher, como se fosse alguém num tempo, num lugar. E a gente, com esse raciocínio tão intelectualizado, a gente perdeu a habilidade de ler através das imagens. Que na nossa evolução, os povos antigos conseguiam acessar essas imagens primordiais. E hoje, quando a gente olha o conto, ele está ressecado, porque o nosso pensar ressecou essa capacidade de enxergar as imagens profundas que estão por trás de um conto. Então, não é qualquer conto que tem essa sabedoria. Mas os contos de Grimm são um instrumento que a gente tem hoje para se reconectar com essa linguagem imagética, com essa sabedoria profunda. E quando a gente começa a enxergar, a gente fala, ai, que ferramenta que eu tenho na minha mão para o meu autodesenvolvimento e para nutrir a alma das crianças. Mas isso cabe a nós, adultos, em liberdade, com consciência, fazer esse resgate e tentar enxergar essas imagens de novo, numa atitude de humildade, falando, olha, eu não enxergo tudo ainda, mas eu estou a caminho, a cada conta eu estou melhorando, estou massageando minha alma, estou me conectando com as imagens e vou chegar lá. Porque quando a minha alma estiver tranquila e estiver recebendo essas imagens, eu vou conseguir transmitir isso também para as crianças. Porque quando eu conto um conto, criticando internamente, com alguma dificuldade interna, com algum trecho do conto, eu acabo transmitindo isso no momento de contar histórias. Esse é um outro universo.
que eu amo também. Mas assim, eu quis mostrar para vocês as possibilidades do contar histórias. Como às vezes a gente foca em algo e quer contar uma narrativa e começa a comprar 1000 livros para bebês, que agora a moda no Brasil é livro para bebê. Isso tinha na Europa, ninguém ligava, agora o mercado daqui entendeu que isso vende. Então, além das roupas, das mamadeiras, das chupetas, agora a moda é livro para bebê. E a gente se esquece que não precisa. A gente já é contador de história porque a gente narra tudo que a gente faz. A gente pensa encadeando fatos. A gente dá sentido à nossa subjetividade narrando. Então, a gente já tem um contador de histórias dentro da gente. A gente só tem que lapidar algumas habilidades para que isso flua cada vez melhor. A nossa fala seja mais clara, com mais encantamento, com mais vontade de presentear o outro, né, através de uma narrativa. Então, assim, gente, eu podia falar 1000 coisas, mas eu acho que com essa visão vocês conseguem ver um caminho a ser feito com as crianças, abrir possibilidades de percepção para contar histórias, entender o que é supérfluo e o que é essencial. O essencial está dentro da gente. O nosso mundo interior de contador, ele é mais importante do que qualquer dedoche, qualquer fantoche, qualquer cenário, qualquer fantasia. O que vale é o meu mundo interior e o que eu passo para a criança através de uma narrativa e crio esse contato humano, de olho no olho, de coração quentinho, de contato, de um momento de união aí de humanos, tá? Ai, acho que falei demais. Vamos ver as perguntas. Que é a parte que eu mais gosto, é quando vocês me desafiam. Muito bom, Ana, obrigado. Muito bom, muito bom. Traz mesmo muita orientação para a gente, né? Muito importante. E essa questão da simplicidade mesmo, né? E desse movimento que a gente sempre faz, né? Que é de dentro para fora, né? Não adianta ficar buscando fora, né? Tá dentro, né? Tá dentro. Bom, eu tenho uma pergunta para te desafiar, né? Eu gosto que é, né? Dentro do Jardim Waldorf, a gente não utilizar livros, né? Ótimo. A gente conta, né? A gente precisa internalizar o conto, né? E evitar o objeto livro. Eu, de minha prática, e ainda muito recente, né? Porque eu estou entre o meu 4º ano como jardineira, então eu ainda utilizo o livro em alguns contos, tá? Eu, inclusive, coloquei o meu livro com uma capinha de aquarela, para não ter nenhuma imagem, nenhuma letra ali, tive esse cuidado. E quando eu preciso ler um conto que eu ainda não internalizei, eu leio para as crianças, né? Fazendo essa mediação, na verdade, né? Porque aí é isso, né? Fazendo essa mediação de ler, olhar, né? A todo tempo ali, tentando estabelecer o vínculo, que é muito diferente, eu sei, do conto. Mas aí essa pergunta para ti, assim, por que a gente não usa livro na pedagogia Waldorf? Porque a gente escuta isso de mães e pais quando visitam o espaço, por exemplo, né? Gente que não conhece, mas vocês não têm uma biblioteca para as crianças, né? Não tem livros? Essa é uma pergunta. Que legal. A gente é muito corajoso, né? De carregar essas coisas ainda nesse mundo. Tanto de coragem e ousadia, eu acho. Mas assim, tudo está fundamentado aqui. E isso é importante a gente ter clareza. Então, o que a gente vem fazendo com a criança no jardim? A gente tenta falar com ela através de imagens. A gente tenta usar uma linguagem que vai ao encontro do estágio de desenvolvimento da consciência da criança, vamos dizer assim. A nossa consciência de adulto é uma consciência que passou por diversas etapas de desenvolvimento e hoje é uma consciência crítica, reflexiva, que pondera, né? que julga, que critica, porque a gente já exercitou habilidades na nossa consciência, na nossa mente. A criança chegou ao mundo, ela está conhecendo esse mundo e a consciência dela, vamos chamar assim, para a gente entender, ainda funciona através de imagens.
ela aprende muito pela vivência, ela aprende muito imitando o que o adulto faz, a gente sabe que ela é uma esponjinha que capta tudo, mas quando a gente fala com ela usando imagens, eu vou dar um exemplo disso, a gente vai ao encontro do que está acontecendo dentro dela. Então, por exemplo, a gente quer que a criança procure um bloquinho quadradinho que está no meio de blocos redondos e etc. Então, se eu falar para ela assim, fulana, procura ali o bloco quadradinho que está dentro do cesto de blocos. É uma maneira que a gente tem para falar. Agora, se eu falar assim, quero ver se você tem olhos de águia. Já usei uma imagem, olhos de águia, aquele olho que é pontual, que vem... eles amam esses olhos de águia e olhos de lince. Nem sei como é que vai, né? E eu posso falar, eu quero que você ache um carneirinho pequenininho dentro daquele rebanho de carneiros. Sei lá, eu vou usar uma imagem para esses bloquinhos. Provavelmente alguma imagem que eles estavam usando ao brincar com os bloquinhos. Vou aproveitar de onde eles vêm para conduzir, para guardar o brinquedo, para achar algo. Então, olha só, quando eu falo através de imagens, vou fazer um cordão dourado. Vamos fazer a fila aí, criançada. A gente podia falar assim. Mas se eu começar a cantar a música do cordão dourado, eles vão, através de uma imagem, formando a fila e sendo conduzidos para lavar as mãos, por exemplo. Então, a gente no Jardim Waldorf já vem falando através de imagens. E quando a gente vai contar um conto de fadas, por exemplo, a gente pode contar de 1000 maneiras. Desde colocar lá o filminho, o desenho, que já tem muitas imagens prontas, até contar decorado, que para mim é o topo da pirâmide. Se a gente quer contar top de linha, a gente trabalhou com conto e a gente conta decoração. Mas a gente sabe que tem hora que não dá tempo. Que tem hora que você ficou cuidando do lanche, do brinquedo, da reunião com pais, um monte de coisa. E aí o livro, ele pode intermediar. Quando ele intermediar, a gente não vai mostrar imagem para a criança. Por que a gente não vai mostrar a imagem do livro? Primeiro, porque a gente quer que a criança imagine, que ela forme as suas próprias imagens. E a gente não usa o livro por 2 motivos básicos. Poderia falar mais. Mas primeiro porque o livro tem letras. E num jardim, essencialmente Waldorf, a gente evita a letra até no nome das crianças, que a gente não vê nomes expostos escritos. Porque a gente quer respeitar o estágio em que a criança está ainda, que é de uma consciência ainda mais adormecida, que vai ser despertada na hora certa quando ela for para o fundamental. Então, eu não vou despertar o interesse pela letra, porque ela vai falar, é como se ela dissesse, você sabe ler e eu não. Então, a gente já desnivela. E a gente quer valorizar a oralidade. Esse estágio da humanidade que existia lá atrás e ao qual a criança corresponde hoje. Esse é um aspecto da oralidade e do letramento. E o outro é que quando eu conto e a criança tem a possibilidade de formar suas próprias imagens, a criança está mais ativa, ela está comigo ali, imaginando o seu lobo, o seu poço, a sua bruxa, e ela vai imaginar aquilo que ela dá conta. Cada criança vai imaginar do seu jeito, o seu lobo, que consegue digerir na sua alma. Quando eu mostro uma imagem pronta, às vezes aquele lobo é demais para uma criança pequenininha. E aí ela não dorme direito, e aquilo fica perturbando a criança o dia inteiro e a gente não entende porque ela está agitada. Mas muitas vezes tem a ver com esse excesso de imagens que elas consomem prontas, mas que elas não estão... que meio que sobrecarrega a alma. Ela tem que digerir comida no corpo físico e digerir imagem no anímico. Olha só. Então, eu tentei falar rápido, Juni, mas nunca é muito rápido esse assunto. Mas, enfim, será que eu respondi? Sim, para mim respondeu, querida. Então, tá. Se tem mais alguém que ainda tem dúvida, né? Na verdade é isso, assim, a gente sabe, né? Sabe? Aí é que tá, a gente sabe, né? Só que aí a gente insiste em reproduzir coisas, né? Porque a gente vai sendo tomado, levado, né? Né? E aí, falando um pouco de pais e mães, né? Sim. Mas dentro do espaço a gente sabe.
né? E aí a gente pode falar para o pai, mas lá na sua casa você não tem um monte de livrinho? Então tá Uhum, bom. Aqui a gente vai oferecer uma outra possibilidade que vai enriquecer o mundo interior do seu filho. uhum, E o pai fica tranquilo, lá você faz lá, e aqui a gente faz assim. uhum, Porque a gente sabe que é o melhor. E a sim. gente vai fazer o melhor para a criança, né? Uhum. E é interessante também fazer esses movimentos de, nas reuniões de pais, contar um conto, colocar os pais para vivenciarem de novo esse estado de ser ouvinte e de receber história de presente de alguém, né? Isso é muito legal, de fazer uma abertura e um fechamento da história para o pai perceber a importância de como é que a gente traz a criança do mundo cotidiano para dentro da atmosfera do conto de fada. A criança relaxa ali, se entrega às imagens e depois, com o fechamento, a gente entrega de novo a criança para o mundo. Que pode ser com um instrumento, que pode ser com um versinho, que pode ser com a velhinha que eu acendo e apago, enfim, uma musiquinha. Mas mostrar isso para os pais terem a vivência, aí vai tocar o coração deles. Toda reunião contar a história para esses pais. Aí eles vão ter a vivência. Talvez eles não tiveram. Talvez a criança interior deles está machucada, está ressecada. A gente precisa fazer isso, cuidar desses pais. E a gente tem que contar a história entre a gente. Reunião de Ah, professor. sim. Um prepara história para o outro e fica repetindo lá. Porque a gente vai se nutrindo também. A gente faz tanta coisa burocrática, né? Por que não? Cada hora um prepara um conto. Vocês repetem algumas vezes. É um Sim. caminho também. Ninguém está querendo me desafiar hoje. Estou vendo que Pois é, eu vi aqui que tá não tem tímido. perguntas, tem elogios, né? Eu vi, Muito mas bom, que delícia te ouvir, cultivar sempre o encantamento, maravilhosa sua fala, Ana, muito bom te ouvir, né? A gente ainda tem um tempinho, podem então fazer vamos, perguntas, vamos lá, vamos gente. Aí aproveitar vocês vão. esse tempo. A hora que a gente desligar aqui, vai ficar todo mundo com umas dúvidas. Tá, até sei. Mas pode escrever para mim em qualquer lugar que eu respondo. Se a dúvida vier nos próximos dias, eu respondo. Uhum. Ó, surgiu uma aqui da Andresa. Tem onde eu encontrar esse acervo de histórias com gestos? E a Luana, né? Fiquei pensando qual seria a medida entre o narrar o mundo para criança e falar demais. Isso. Esse é um perigo. Hum, Tem gente que quer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Olha só. Imagina que eu estou lá com o bebê ainda no colo. E aí eu vou pegar o exemplo da borboleta que eu dei. Passou a borboletinha, estou com a criança lá num jardim, numa pracinha, em algum lugar. E eu falo, ah, que linda essa borboleta com asinhas amarelas. Narrei o mundo. Aí outra mãe vai falar assim, passou uma borboleta? A borboleta, ela era uma lagarta que ficou no casulo, virou crisálida e depois saiu de lá e virou borboleta. Você quer explicar tudo para a criança, né? É como de onde vem os bebês, sexualidade, que a gente não sabe o que que fala, e se emaranha. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. É aquilo que tocou meu coração, despertou meu olhar com encantamento e eu narro para a criança. Eu não vou falar, por exemplo, desse copo. Esse copo é marrom, uma ceramista que fez, etc. Não. E especialmente ligar coisas da natureza. Se eu tenho um cachorrinho, falar do cachorrinho. Ah, o Totó hoje tá bem cansado, ele só dorme. Sei lá. Coisas óbvias, o céu tá assim, as nuvens branquinhas, tudo que conecta a criança a essa vida natural, ao pai, à mãe, aos irmãos. Então, esse é um caminho para a gente delimitar, não é explicar sobre tudo que está ao redor sobre o mundo. Até porque a fala do educador fica no inconsciente da criança para o resto da vida. E aí a gente tem aqueles traumas, aquelas coisas que a gente ouviu, ah, é chorão, tá lá dentro atuando. Aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Não sei se eu expliquei. Alguém perguntou sobre interrupção de histórias. A gente tem que ver o que motiva essa interrupção. Às vezes tem crianças que não sabem o significado de uma palavra. Por exemplo, vou pegar um conto que eu trabalhei hoje, que é a Senhora Rolho, que tem um piche.
Então, eu estava num jardim observando uma professora, e ela foi contar a senhora Rolha. Ela estava morrendo de medo que eu estava lá observando, coitada. E aí, a hora que ela falou, piche, um falou, o que é isso? E o outro, o que é piche? E aí ela ficou tão desconcertada que ela passou batido. E deixou as crianças com a pergunta, e até que eles ficaram quietos. Mas aí depois eu fui falar com ela. Falei, poxa, veio uma pergunta que é crucial para o conto. Que o piche está se contrapondo à imagem do ouro. E até para a gente é difícil imaginar piche, porque a gente não convive com piche toda hora. Então, o que você faz quando a criança pergunta? Mas o que é piche? O que vocês responderiam? Tentem se colocar nessa situação. Então, se a gente quer trazer uma imagem para a criança, a gente tem que saciar uma dúvida que é crucial para o conto. Não posso fingir que ela não falou comigo. Tudo bem que ela me interrompeu, mas ela está representando provavelmente uma dúvida de todos com esse piche, de muitos com esse piche. Então, você pode falar, piche é como uma pasta grudenta preta. Eles vão fazer aquela careta, sei lá, vocês vão ter uma forma muito mais bonita do que eu de responder. Mas dá uma imagem com algo que eles saibam, né? Uma pasta grudenta, eles sabem o que é grudento. E preto, eles sabem o que é preto. Escuro, se quiser, né? Falar, enfim. Então, saciei. E assim que saciou, a criança faz, e ela continua no conto. Provavelmente ela não vai mais te interromper. Quando é esse tipo de interrupção. Agora tem aquelas crianças que não estão acostumadas a ouvir histórias. Ainda mais quando a gente não está num jardim. Quando a gente está contando assim num lugar que vem criança de tudo quanto é lado. E aí tem aquelas interrupções. Já ouvi essa história. Eu já conheço. Porque quando eu fui à casa da minha avó, tinha uma galinha. E aí você pode olhar para a criança calmamente e falar, já já você me conta. Agora, eu preciso contar para vocês que a princesa... Então, você dá atenção para a criança, mostra que você escutou esse 1 a 1, que a criança está pedindo esse 1 a 1. Depois você vai me contar essa história, eu tô curiosa. Mas a princesa, aí você já pega o conto e já não dá espaço. É um tipo de lidar. Mas a gente tem que sempre que se perguntar o que motiva essa criança específica, se eu estou no jardim, a fazer interrupções. Talvez ela precise de histórias mais curtas, talvez ela esteja tão acostumada a mídias que ela está sobrecarregada com imagens prontas, então ela está se desacostumando de formar as próprias imagens. Isso a maioria das crianças de hoje está trazendo. Não tem mais paciência de ouvir, porque está sempre bombardeada com imagens prontas. E a gente tem que fazer todo um trabalho de reeducar, de ir contando contos mais curtos e lentamente ir para os mais longos. Por quanto tempo contar uma história? Se for conto de fadas, dos Grimm, o ideal para uma criança de jardim é que a gente conte por 1 mês, por uma alunação. Aí tem gente que me pergunta, professora Waldorf, jardineira, mas Ilane, no final de semana eu peço para o pai contar? Não, pelo amor de Deus! Você está contando a história para a criança. Nesses 2 dias de pausa, é uma pausa para a alma de todo mundo. Depois você continua. E é um ritmo de uma alunação, não precisa ser 30 dias de calendário, nada disso. Então, com esse tempo, as imagens do conto vão entrando na alma da criança profundamente. Ana, só consigo no meu jardim contar por 1 semana. Ótimo! Na próxima vez você vai contar 1 semana e 1 dia. E na próxima semana, 2 dias. A gente tem que ter a meta de resgatar esse tempo. E não se acomodar numa semana. Sabe? E esse frescor está dentro do educador, porque ele tem a convicção de que a repetição faz bem. Porque é a repetição que dá a possibilidade da criança se aprofundar nas imagens e não ter experiências superficiais na vida. Cada dia uma história, cada dia um conto, cada dia uma música, cada dia uma viagem, cada dia uma coisa. Repetir é ensinar a criança a pausar, serenar, degustar e aprofundar na vida. E o mundo consumista que a gente tem hoje quer sempre a quantidade e não a qualidade. Então, repetir é fundamental para essa geração. Não respondi para alguém alguma coisa? Falei todo, né? Respondi para a Marcela, então. Tem uma dos arquétipos. Gostaria que esclarecesse um pouco mais sobre os arquétipos. Eita, esse é um mundo à parte, né?
né? Esse é o mundo à parte. O que eu posso falar brevemente é o seguinte. Tomando como base, para quem tem alguma noção de psicanálise junguiana, o Jung traz que a gente tem a nossa consciência, isso já vem do Freud, tá? A nossa consciência, que é aquele pico do iceberg, só uma pontinha do iceberg que a gente vê por cima da água. Mas por baixo desse iceberg, a gente tem um inconsciente gigantesco que sustenta essa consciência. E nesse inconsciente, a gente tem os nossos medos, pulsões, desejos, traumas, tudo que está lá e não pode emergir, porque isso traria um desequilíbrio psíquico. Estou resumindo, gente, por favor, que é em 2 minutos. E o Jung diz que, o Freud diz isso, mas o Jung fala assim, ó, nesse inconsciente a gente tem uma parte que é individual, que são os nossos conteúdos inconscientes que a gente não acessa, mas a gente tem lá no fundo o nosso inconsciente coletivo, que são conteúdos que pertencem a toda a humanidade, com as vivências de toda a humanidade, e aí a gente tem os grandes arquétipos. Por exemplo, o arquétipo da grande mãe. Vamos pegar o básico que o Jung sempre usa. Então, todos nós temos esse arquétipo da grande mãe no nosso inconsciente. Às vezes, num conto, a gente vai ler madrasta, e a madrasta é uma imagem arquetípica desse grande arquétipo. Num outro conto, a gente vai ler a mãe, a avó, a ama de leite, a deusa, a Sofia. Tem várias imagens nos mitos e nos contos que revelam a essência e uma faceta desse grande arquétipo. Quando a gente lê o conto, quando a gente conta o conto para uma criança ou a gente lê como adulto, é como se a gente despertasse esses arquétipos e colocasse eles em movimento. É como se a gente recordasse de algo muito profundo que a gente que tem na nossa alma. Poderia falar muito sobre isso. É muito bonito. Mas, enfim, a partir de que idade contar os contos de fada? A partir de 4 anos, mais ou menos. Os contos mais curtos e mais simples, como Mingau Doce, O Lobo e os Sete Cabritinhos. Aí a gente vai passando para o Senhora Holle, Rumpelstiltskin, o Rei Sapo, os Músicos de Bremen, e depois vai trazendo outros mais complexos, Uma Gata Borralheira, Branca de Neve, até chegar os 3 fios de ouro do cabelo do diabo, os 2 irmãos para os mais velhos, né? Enfim. Ana, ficou uma para trás, né? Uma pergunta, tem onde eu encontrar esse acervo de histórias com gestos, né? Eu já vou sugerir para te acompanhar, que no seu canal tem muita coisa maravilhosa lá para poder olhar, certamente. Isso, eu tenho 2 playlists, às vezes é mais fácil achar por playlist do que por vídeo, né? Tem uma playlist que que ensina a criar histórias com gestos e fala da importância do gesto na educação, do gesto do educador, o cuidado que a gente tem que ter até com o nosso gestual. E outro que é só de histórias para crianças pequenas, acho que chama Histórias para Crianças Pequenas. Eu preciso ver o nome que está lá. E ali tem mais de 20 e tantas, pelo menos, para várias gradações. Tem esses todos que eu fiz. Tem o passarinho, tem do pique-puque, tem da igrejinha, só o pom-pom-pom que não e o ovo também. Mas é um caminho. E a partir daí vocês vão, com certeza, descobrir outros. Certo? Certo, querida. Responde tudo? Muito bem, muito gostoso. Agora mais elogios aqui, a gente agradece muito, né? Já chegamos às 11h36, então, muito bom. Só mesmo agradecer a sua presença, né? E a gente agora, então, segue te acompanhando aí para crescer o nosso repertório mesmo, né? De prática em casa, pais e mães, né? E professores, né? Nas nossas escolas, certamente, né? Eu queria fazer uns agradecimentos finais que eu não fiz no início, né? E eu queria agradecer, então, a Jéssica Porciúncula, que fez as artes do evento, tudo isso que vocês viram, exatamente dessa lunação, né? Que a gente está fazendo o ciclo em toda uma alunação, né? Começando com a lua nova e vamos dar sequência, né? Então, a Jéssica está conosco e fez esse trabalho das artes.
aos palestrantes pela doação do seu tempo e conhecimento, né? Todos doaram, tá? Para estar aqui conosco. As famílias do Guaimirim, né? Pais, mães e crianças, vovós, vovôs, tias, tios, aos associados, amigos e apoiadores da Associação Sofia, ao corpo pedagógico do Guaimirim, a Luana aqui, Marina conosco e Maíra também junto comigo, e a todos os participantes, sobretudo aos professores. A gente agradece muito a presença dos professores e professoras aqui conosco, tá bem? Lembrando que hoje, dia 19 de setembro, a Pedagogia Waldorf está completando 101 anos, né? Nós fizemos 100 anos o ano passado, celebramos muito, com muita alegria. Eu lembro que no Guaimirim a gente plantou muitas flores, fizemos um plantio de flores com as crianças, foi o nosso modo de celebrar, né? E hoje, então, dia 19, celebra-se aí os 101 anos. É isso. Muito grata. Queria agradecer também a todos que reservaram esse tempinho no sábado de manhã para ouvir sobre as histórias. Espero ter tocado o coração de vocês, que vocês se lembrem da pedrinha. Olha lá, em nosso pacto. E tentem ir além. Quando tiver só olhando a casca, falar, ai, peraí, vamos lá, vou fazer alguma coisa aqui. Obrigada, Júnior, ao convite. Obrigada, Guaí. Que esse evento seja um sucesso e vida longa, Guaimirim, né, gente? Obrigada. Beijo a todos, Amém, bom final querida. de semana, obrigada a cada um. Obrigada para ti também, um bom descanso, um bom final de semana para todos. Nós retomamos então na próxima quinta-feira com o professor Adriano Rafael falando de aquarela, né? A importância da aquarela no jardim de infância, tá bem? Muito grato, queridos, a todos. Gente, obrigada, viu? As carinhas que a gente está vendo agora. Vamos mostrar os vídeos para dar tchau. Olha só. Até a próxima. Até. Seja virtual ou presencial. Muito bom.